Olá, bem-vindos à comunidade dos Pensadores Livres. Meu nome é Marcelo, sou professor de filosofia e essa é uma segunda espécie de aula que eu estou fazendo sobre os filósofos pré-socráticos, sobre o pensamento pré-socrático. Nesse segundo momento, eu pretendo definir um pouquinho mais do que pode ser esse termo pré-socrático, apresentar um pouquinho de alguns pensadores para vocês, sem muito aprofundamento, mas de forma conceitual. Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série de 3 vídeos, eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês esse primeiro momento. Então assistam lá para você fazer um melhor aproveitamento dessa segunda etapa. Na descrição desse vídeo também estará hospedado um PDF para você poder fazer um download que tem uma contribuição mais enxuta, que te ajuda a estudar um pouquinho mais o que são os pré-socráticos. Espero que o vídeo te auxilie e a gente vai se falando. Então fiquem aí com a análise. Beleza, Marcelo. Mas você falou aí de um tal de arquê, de um elemento primordial. O que é isso? Olha só, os filósofos pré-socráticos, eles se definem basicamente por essa busca, né, de definir o que é a natureza, o que é a physis. E essa busca ela se inicia ali com Tales de Mileto, com a escola de Mileto, justamente com essa busca de um elemento que possa me dizer como a physis surgiu, como que a natureza surgiu, como que as coisas vieram a se tornar o que são e por que elas são como são. Então a filosofia ela faz esse tipo de busca, esse tipo de questionamento. Hoje, por exemplo, quem busca mais isso são os físicos, né? Então, tanto que esses primeiros filósofos aí, eles são chamados por Aristóteles de fisiólogos, filósofos da physis, aqueles que tentavam definir a natureza, filósofos da natureza, tá? Então, eles buscavam dizer o que é a natureza. Nessa busca, eles tentaram encontrar um elemento, um ponto de unificação da natureza, de unificação da physis, um elemento primordial do qual toda a realidade partisse ou dependesse dele, né? Todo surgimento partisse daquele ponto. Um elemento unificador. Então, esse elemento unificador, esse elemento primordial, essa substância primordial é o arquê. Então, arquê significa elemento primordial. Tá? Então é aquele ponto de origem ou ponto de conexão de todos os seres, né, de todas as substâncias que compõem a realidade, que compõem o cosmos. Então esses primeiros filósofos, esses primeiros pensadores, eles vão buscar aí, né, dizer o que é o arquê, o que é a physis. Tá? Então eles não vão entrar muito bem num consenso, tá? Um vai dizer que o arquê é uma coisa, outro vai dizer que o arquê é outra coisa, mas a maioria deles estão buscando o que é o arquê. Os que não mencionaram nada de arquê estão tentando definir também o que é a physis, o que é a natureza, e o arquê é essa busca, né, para tentar definir o que é a physis também. Qual a importância desse pensamento para a filosofia, né? Para a fundamentação da filosofia? Primeiro, é uma novidade naquele universo, 6, 7 séculos antes de Cristo. Quando muitos estavam dizendo que o Sol era a carruagem de Apolo, um pensador ali está tentando dizer que o Sol é algo natural, constituído de coisas naturais, e quer entender como ele opera, né? O próprio Tales, ele vai estudar lá com os babilônicos, ele vai estudar o céu e ele vai fazer uma previsão, né? Ele vai conseguir prever um eclipse, né? Estudando lá os fenômenos, que não tem nada de mágico, é cálculo racional, né? A astronomia faz isso. Então o Tales ele vai estudar a astronomia para chegar nessa conclusão, e aí ele vai ganhar lá o título de um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o Tales. Por enquanto é só para exemplificar aqui essa busca. Então, muitas das nossas ciências vão começar a se formar com esse tipo de pensamento pré-socrático.
né? Essa busca por uma teoria, uma explicação teórica, uma fundamentação a partir da razão, a partir do logos, o discurso racional, em vez de explicar a partir de a crença, né, numa divindade ou algo assim, eu vou dar uma explicação lógico-racional. Se chove, chove por quê? Porque a água evapora, ela condensa e precipita novamente em forma de chuva. E não vou dar uma explicação assim, chove porque a Ioros empurra as nimbos e essas nimbos, né, vão trazer as chuvas para nós e tal, com a bênção lá de Poseidon que vai liberar as águas e tal. Né? Então essa seria uma explicação cosmogônica. A explicação cosmológica vai ser essa primeira, da evaporação, da condensação e da precipitação. Ok? Então, esse aí é o começo da importância aí da filosofia, que depois vai se desenvolvendo. Agora eu vou falar sobre como essa cosmologia, essa explicação racional, a partir do logos, do discurso racional, ela vai ganhando força. Olha, os primeiros pensadores, né, os primeiros sábios, né, Tales era chamado de sábio, por exemplo, né, depois essa palavra ela vai ser substituída por filósofo, mas esses primeiros pensadores, eles vão começar a construir as primeiras escolas filosóficas. Né? Então, a primeira escola que a gente tem registro é a escola de Mileto, que surge lá na cidade de Mileto. Mileto, pessoal, hoje fica na Turquia, tá? A Turquia naquela época, ela era colônia grega, mas a Grécia daquela época ela era maior do que a Grécia de hoje, porque tinham as colonizações, então ela colonizou uma parte ali da região ali da Itália e a parte ali da Turquia, onde está Mileto, ali onde está Éfeso e assim por diante. Então os primeiros filósofos, eles surgem ali. Por que ali? Porque a cidade era importante economicamente, então era rota comercial. É como acontece no Brasil. As pessoas das cidades pequenas tendem a migrar para as metrópoles para fazer uma faculdade, para buscar melhores formações, melhores empregos e assim por diante. Naquela época não era diferente. Então, o cenário era propício para isso. Então, isso surge dentro da polis, né, que é a cidade-estado grego, as várias cidades-estado. Então, a formação dessas cidades, desse tipo de estrutura, propicia o pensamento filosófico. Tá? Mas nesse primeiro momento eles não estavam muito preocupados com a política. Tá? Isso vai começar um pouco mais adiante. Né? Vai começar ali com Heráclito, Parmênides e depois vai ganhar uma expressão muito forte com Sócrates, Platão e Aristóteles. Isso aí é em outro momento. Mas a escola filosófica, né, a escola de Mileto, ela começa a desenvolver teorias. O Tales, por exemplo, vai desenvolver lá o teorema de Tales. O Pitágoras desenvolveu o teorema de Pitágoras, que é esse teorema que a gente estuda ainda hoje, né, lá na matemática. Para isso, eles vão compreendendo o que está se passando ali no universo em torno deles, lá nos egípcios, lá entre os babilônicos, os persas e assim por diante, né? E assimilando esse conteúdo. Esse conteúdo ele vai sendo armazenado, é potencializado com a escrita grega. Os gregos eles vão desenvolver a escrita, inclusive o nosso alfabeto tem o pé lá no alfabeto grego, né? É uma junção do grego com o latim. E essas escolas filosóficas, elas vão se perpetuando, esse pensamento filosófico ele vai perpetuando e ganhando força. Então, Tales vai falar uma coisa, o discípulo de Tales vai falar outro, né? Por exemplo, o Anaximandro, o Anaxímenes vai falar outra coisa, isso vai ganhando expressão, vai ganhando força e vai se desenvolvendo. E vai formar esse pensamento cosmológico que vai dar essa força para o pensamento pré-socrático. Ok? Então, de certo modo, o pensamento pré-socrático é isso. É uma tentativa de formação de um pensamento racional, ou seja, um senso crítico. É uma tentativa de sair do senso comum, romper com as explicações mitológicas, buscar uma fundamentação lógico-racional, né? Para tentar explicar o que é a physis, o que é o cosmos, né? O que é a realidade, o mundo, para eles naquela época. Essas explicações vão ganhando força, cada um vai tentar dizer o que é,
né, qual é a sua explicação, muitas vezes defendendo a existência de um arquê, ou seja, de um elemento primordial, e aí esses diálogos vão ganhando força e vai formando esse pensamento grego antigo, tá? Que vai durar aí até meados do século IV a.C. Tudo bem? Então, esse é o começo aí da filosofia, do surgimento da filosofia na Grécia. Se tiveram pensadores anteriores, a gente não tem registro. A gente sabe de pensamentos existentes no Oriente, mais antigos, mas que não é entendido como filosofia porque não tem essa estrutura filosófica. A filosofia é grega, tá? Ela surge na Grécia Antiga, em meados do século 7 e 6 a.C.